Samuel, Conrado, chama tu, fala tu que eu tô cansada, viu, Samuel? Samuel Conrado. Fala, Samuca! Fala, Gata Show, um ótimo dia pra você, pro Alexandre Mota, Daniel Farias e a todos os amigos ligados aqui na Verdinha e também na TV Diário. O Vozão, depois do empate em 2-2 com o Vasco da Gama no último domingo, o técnico Léo Condé vai iniciar nesta terça-feira a preparação já pensando no próximo compromisso. É no sábado que vem, às 6h30 da noite, aqui na Arena Castelão. O vovô quer ali um público bem chamativo para poder trazer pressão ainda mais para o Ceará, que volta a enfrentar o Esquadrão Tricolor. Este vai ser o 4º encontro das equipes na atual temporada. Em 3 jogos foram 3 vitórias do Bahia e 3 confrontos que aconteceram lá em Salvador. Agora o técnico Léo Condé vai avaliando suas baixas. São 4 treinamentos e ele vai contando ali, Denise, com algumas baixas para lá de importantes. São 5 peças que não ficarão à disposição do técnico Léo Condé, além do jogador que segue ali no departamento médico, é o Lucas Mugni. Mas falando dessas 5 baixas, 4 jogadores são titulares na última partida, foram titulares na última partida. A começar pelo Richardson e pelo Fabiano Souza, jogadores que tomaram o 3º cartão amarelo e estão suspensos para este compromisso. Além disso, tem a situação dos 2 jogadores que atuam com o Ceará, mas vieram por empréstimo junto ao Bahia. Por isso, por força de contrato, não podem enfrentar o time baiano. São os casos do zagueiro Marcos Vitor e do lateral esquerdo Matheus Bahia. Mais uma vez, é uma peça que vai ficando de fora neste jogo diante do Esquadrão Tricolor. Enquanto que no ataque, Rodriguinho. Ele entrou no segundo tempo na partida contra o Vasco da Gama, poucos minutos em campo, acabou levando ali o cartão vermelho. O técnico Léo Condé até avaliou que não teve maldade do atacante, foi mesmo um lance de jogo, acabou tendo a infelicidade de deixar as travas da chuteira e acabou sobrando para o jogador do Vasco. E aí são essas baixas. Além desses jogadores, por suspensão e por força de contrato, tem também o Lucas Mugni, que nesses 4 dias de preparação vai ter uma avaliação médica para saber se tem condição de jogo, mas é uma dor de cabeça para lá de grande para o técnico Léo Condé, já pensando na partida de sábado, Denise. Uma dor de cabeça grande, viu, Samuca? Porque esses atletas que o Samuca trouxe, o Marcos Vitor, Matheus Bahia, Fabiano, Richardson, Lucas Mugni, Rodriguinho, são desfalques certos. Não é dúvida, certo. Ele não vai poder contar com os 2 laterais dele, que é o Fabiano e o Matheus Bahia. Já tem um problema aí sério. Ele no meio campo, ele não vai contar com o Richardson, ele pode colocar o Fernando Sobral, que deve ser a tendência. Não é isso? O Lucas Mugni também, que poderia ser uma opção ali, né? Mas não tá ok. Rodriguinho no ataque, também fora, que foi expulso. Então, assim, é uma dor de cabeça mesmo. Não é aquela coisa, vamos ver se é uma dúvida. Não, tá fora e acabou essa história. Desfalques certos e desfalques importantes de um time que, às vezes, tem os seus titulares contados, quando a gente fala de qualidade e de sequência, de consistência daquilo que eles entregam. E 3 jogadores, pelo menos 3 desses 6 aí, eu considero como essenciais para o Ceará. É o Matheus Bahia no lado esquerdo, é o Fabiano Souza no lado direito e é o Richardson na volância. Eu acho que desses 3 jogadores, desses 6 jogadores, esses 3 são os que o Léo Condé mais vai sentir a ausência. Óbvio, você tem ali algumas peças que podem substituir. Tem o Fernando Sobral, que até certo momento da temporada foi o titular da posição, mas que a preço de hoje não tem jogado tudo aquilo que o Richardson tem apresentado. Então é uma baixa significativa. O Richardson voltou muito bem de lesão, voltou muito bem dessa pausa para o Mundial. Tem feito uma dupla muito interessante com o Diego, então acho que a ausência do Richardson é muito sentida. E aí, Denise, você tem um problema das laterais. Por que é um problema ainda mais significativo? Porque de uma vez só você perde os seus 2 laterais titulares. Aí é pesado. Você tem agora o Matheus Bahia voltando e a gente comentava bastante sobre a expectativa para esse retorno, de que poderia ajudar o Ceará. E realmente ajudou, apesar de não ter sido a melhor partida do Matheus Bahia com a camisa do Ceará. Mas ele é um cara participativo, ele é um cara que ajuda na criação ofensiva. Então é muito importante ter ele, você já não tem. E a gente já comentou bastante. Puxa, o Nicolas, apesar de ter feito nessas últimas partidas alguns jogos pontuais positivos, no geral o balanço é negativo, né? A falha que ele cometeu contra esse mesmo Bahia, lá na Arena Fonte Nova, que custou a eliminação do Ceará na Copa do Nordeste. É um cara que não apoia tão bem quanto o Matheus Bahia. Do lado direito, eu acho que o prejuízo é até um pouco menor, porque o Rafael Ramos, eu acho que tá lá, né? Quando ele tem entrado nessa temporada, ele tem, de certa forma, ajudado. Né?
Na marcação ele é muito importante, num lado onde o Bahia pode atacar bastante, não sei quem é que vai ser o ponto esquerda. Tem Eric Pulga, tem o Ademir que joga mais pelo outro lado, mas é um Bahia perigoso no ataque, então ter um Rafael Ramos pode ajudar de certa forma, por ser um lateral um pouco mais defensivo, mas são 3 ausências de uma vez só, de 3 titulares, algo que de fato pesa bastante. O Marcos Vitor é uma ausência também, mas o Marlon ele é uma alternativa opção, interessante, né? Ele era titular até pouco tempo, é um jogador experiente, então eu acho que aí não é tanto prejuízo, mas nessas outras 3, aí de fato são ausências muito sentidas pelo Condé. Trabalhar com essa cabeça desse povo, eita lá com Tem 2 opções aí, né, Denise? Vamos lá. Se ele quiser fazer o óbvio e o mais simples, né? Bora pro arroz e feijão, vai. Pronto, simplesinho. aí você vai tirar, né? O Marcos Vitor, entra o Marlon. Sai o Fabiano, entra o Rafael Ramos. Sai o Matheus Bahia, entra o Nicolas. Pronto. Aí ele resolveu, vai ter aquela dupla de zaga que já foi titular em boa parte da temporada, tem um entrosamento. Eu também acho, Denise, é o caminho mais simples, né? De tentar solucionar alguma coisa. Alexandre, não tem outra alternativa, sempre tem. Por exemplo, coloca 3 zagueiros, uma outra alternativa. Aí você vai ter Marlon, William Machado e Éder. Coloca o Rafael Ramos para ser ala pela direita. Ou coloca o Rafael Ramos na esquerda, que é onde ele rendeu bem. Para ele ia mudar muito o time, E né? traz o Galeano para fazer essa função. E o Galeano pode funcionar como ala. O Galeano, em muitos jogos, Denise, ele já funciona como ala. A gente acha, às vezes, que o Ceará se defende como linha de 4, mas ele se defende como linha de 5 defensores. O Galeano, muitas vezes, e quase todos os jogos, contra o Vasco aconteceu isso de novo, ele vai preencher essa linha defensiva. Aí a gente vê o Fabiano dentro da área, junto dos 2 zagueiros, o Matheus Bahia na esquerda e o Galeano fechando do outro lado. Isso aconteceu contra o Vasco e fez com que o Paulo Baia tivesse até mais destaque ofensivo, porque é como se o técnico Condé dissesse assim: Galeano, você vai se sacrificar pelo time. O Galeano faz uma temporada espetacular, um cara que taticamente é muito importante, um cara que entendeu o seu momento de brilhar. No início, chegou como titular, perdeu a posição, a gente nunca viu nenhuma declaração do Galeano para nada, seguiu trabalhando, treinando, esperou o seu momento e agora ele retoma a titularidade. Saiu do herói improvável para o herói provável, né? Como o WB brinca tanto, porque tem feito gols importantes. E o Daniel até trouxe um levantamento hoje falando que ele é o 2º estrangeiro com mais gols na história do Ceará. Ele já completou 10 gols, então está atrás ali do Steven Mendoza. Então é alguém que vai se consolidando como personagem protagonista. E aí, Denise, essas figuras podem, às vezes, se sacrificar pelo time. Muitas vezes a pessoa nem vê. Aí vê os gols e tal, mas acho que o Galeano, o esforço que ele tem é muito maior, porque é muito mais coletivo, né? Ele realmente se doa taticamente ao clube. Então, ele poderia fazer essa função, seria uma alternativa. Mas eu compreendo também, né, que aí você deixa ele muito distante do ataque, mexe muito na estrutura do time, vai enfrentar uma equipe, né, do Bahia, que todo mundo sabe como joga, porque o Bahia do Rogério Ceni, ele tem aquele meio campo muito forte, né, Caio, Jean e Everton Ribeiro. Aí lá na frente o Bahia tá com problemas, o Ceni falou isso, falou ontem inclusive isso. O Ceni inclusive tá falando coisa demais, né, ele tá bem falastrão assim, né, mas tá ontem... mordido. Tá mordido, Denise. Ontem ele tava reclamando, né? Tava falando, no meu time não tem o Lúcio, não tem o Eric Pulga, não tem o Ademir, tá faltando jogador e tal. Só que é óbvio que mesmo com essas ausências, a gente ainda fala de um time muito qualificado. O Cauli é um grande jogador, meia que joga pelos lados do campo. O Michel Araújo também é um jogador que tem essa versatilidade. O Kaique, né, que foi comprado pelo Bahia do Grupo City, que apesar de fazerem parte do mesmo grupo, ele estava no Manchester City. Ele é um jogador também que é muito forte no 1 contra 1. E aí, Denise, o que é que o time do Ceará vai precisar tentar? Ele precisa ter muita atenção defensiva. É evidente que ele precisa vencer o jogo, ele está jogando em casa. Mas a atenção defensiva é muito importante. Nos últimos 3 jogos, ele acabou não levando vantagem diante do Bahia. E se a gente lembrar bem do último jogo, Denise, foi aquele jogo que acabou sendo um marco negativo para o Nicolas. Sim, porque foi através do último jogo, que faz um mês, que o Nicolas ficou muito marcado pelo torcedor. E aí, é por isso que eu acho que o Condé... Eu tava nem lembrando disso. É por isso que eu acho que o Condé não tá tão resolvido assim, não. Hoje se representa o Ceará e acho que ele vai estudar bem isso. Porque ele sabe da pressão que o Nicolas carrega. Vai sofrer. O Nicolas carrega essa pressão desse jogo. Foi uma eliminação que tirou o Ceará de uma possibilidade de disputa de título. O Ceará estava na semifinal, o jogo nos acréscimos, segurou o Bahia o tempo todo, aí o Nicolas sai do meio, gol do Bahia.
E isso foi muito ruim para o Nicolas. Eu me lembro até que ele teve aquela situação nas redes sociais, tirou o nome do Ceará. O Léo Condé precisou ir defender o jogador, mas falou que ele errou mesmo e tal. Então, é uma responsabilidade grande. Ó, Nicolas, você vai voltar ao time titular justamente contra o mesmo Bahia. É loucura. É o jogo da redenção, né? Pode ser. Eu não tava lembrando disso, Alexandre. Pode mas ser o jogo da isso redenção para o jogador, mas é óbvio que isso mexe mesmo. Agora vai ficar com o a jogador. cabeça. Então, acho que o Condé vai estudar aí, não tá tão sacramentado. Por isso que eu tô pontuando, existem outras alternativas. Apesar disso tudo, eu acredito muito que ele vai realmente jogar com simples, né? E aí dizer, se o time acredita no Nicolas e não contratou nenhum jogador na janela, é porque ele é a opção imediata, reserva, sem o Matheus Bahia. É. Eita, gente, eu tava nem lembrando desse lance da eliminação da Copa do Nordeste, não. A cabeça do jogador vai ter que ter um trabalho também especial para isso, né? Porque qualquer lance de deslize que ele fizer,